Oi, que a paz e a graça de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Então, hoje nós temos uma história fascinante, a Cova dos Leões. E nessa história nós vamos ver lições super importantes para a nossa vida. Mas antes disso, vamos pedir a direção do nosso Pai Celestial. Querido Pai Celestial, neste momento estamos teus filhos para te pedir, ó Senhor, a tua sabedoria, a unção do teu Santo Espírito para entender a tua palavra. Deixamos, Senhor, nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos entrar então ao estudo da nossa lição, a Cova dos Leões. Vamos ler o parágrafo de introdução que nos diz da seguinte maneira: nota o homem íntegro e considera o reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Salmo 37, 37. Quando Dario o Medo subiu ao trono anteriormente ocupado pelos reis babilônicos, tomou para logo medidas no sentido de reorganizar o governo. Ele constituiu sobre o reino a 120 presidentes e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Isso está em Profetas e Reis, página 275. Então, à luz desta nota de introdução, nós vemos que vamos falar ainda sobre o profeta Daniel. E o que aconteceu com ele nessa história, como diz o título, a Cova dos Leões. O que tem que ver a Cova dos Leões com este profeta Daniel? Vamos então para a nossa primeira pergunta, que nos diz: o que aconteceu com Daniel após a derrota da Babilônia pelos medos e pelos persas? Então vamos ler o nosso versículo, que está no livro de Daniel, capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 3, que nos diz: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. A pergunta é: o que aconteceu com Daniel após a derrota da Babilônia pelos medos e persas? Nós vimos na lição anterior sobre o rei Belsazar, que ele pegou os copos da casa do Senhor, que eram sagrados, para beber vinho, ele juntamente com todos. Então, nessa ocasião, nós vimos que os medos e os persas tomaram o reino, Belsazar acabou sendo morto e Dario acabou ocupando o lugar do rei, ou seja, agora o novo rei era Dario. E então Dario diz que constituiu príncipes sobre o seu reino, e sobre esses príncipes 3 presidentes, e um deles era Daniel. Mas como Daniel ele tinha um espírito tão excelente, segundo o versículo, então Dario estava pensando em colocá-lo ainda sobre todos esses 3 presidentes, inclusive. No entanto, vamos ler o nosso parágrafo para ver se tão boa assim era a posição de Daniel, já que geralmente quando a gente vê um cargo de presidente, especialmente presidente da república ou de um lugar alto, a gente acha que está em um lugar privilegiado. No entanto, vamos ver o que nos diz o parágrafo para nós entendermos melhor.
A posição de Daniel não era invejável. Ele chefiava um gabinete fraudulento, prevaricador e ímpio, cujos membros o observavam com olhos vigilantes e zelosos, buscando encontrar falhas em sua conduta. Mantinham espiões para que se lhe seguissem os passos, a fim de acharem algo contra ele. Satanás sugeriu a esses homens um plano para eliminar Daniel. O inimigo disse: usem a sua religião como meio para condená-lo. Então, não era tão boa assim a posição de Daniel. Muitos hoje também acham que quando uma pessoa tem um alto cargo, está em um lugar invejável, mas não é assim. Geralmente, presidentes, dirigentes, líderes grandes também recebem duras críticas, recebem inveja por muitas pessoas, assim como no caso de Daniel. No caso de Daniel, diz que ele chefiava um gabinete fraudulento, prevaricador e ímpio, e todos estavam ao olho para ver se ele cometia um erro, para eles poderem falarem, irem para falar para o rei o erro. Mas nós vamos ver agora na pergunta 2 se eles conseguiram encontrar algum erro em Daniel. Pouco tempo depois, que conspiração os estadistas medo-persas planejaram e implementaram? Daniel capítulo 6, versículo 4 até o 9 nos diz: nisso, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os príncipes, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disto, o rei Dario assinou o edital e o interdito. Que coisa, né? Nós vemos aqui, então, falando com a conversação que nós tínhamos falado, eles procuravam, tinham vigias para olhar Daniel, mas eles não acharam falta alguma nele, nem erro que ele tivesse cometido. Então eles mesmos confessaram, eles mesmos disseram: nunca a gente vai achar algo na vida dele que esteja errado. Então, a não ser que nós vejamos com algum assunto que tem relação com a lei do seu Deus. Então inventaram a tal lei que ninguém poderia durante 30 dias orar ou fazer petição a qualquer Deus ou a alguém, senão somente ao rei. E olhem a mentira astuta que eles colocaram ali, porque ali eles dizem: todos os presidentes, todos os conselheiros, todos os príncipes, e uma palavra-chave, concordaram em fazer esta lei. E lembremos que Daniel era um dos 3 presidentes. No entanto, eu me imagino que eles não consultaram Daniel, porque justamente era contra ele que eles queriam fazer essa lei. Então eles aí já estavam levando uma mentirinha no meio, dizendo que todos tinham concordado, quando na verdade não eram todos que tinham concordado. Vamos ler agora o parágrafo para ver o que nos diz da seguinte maneira:
Pode ser difícil para homens em altos cargos seguir um caminho de integridade consistente, quer recebam elogios ou críticas. No entanto, este é um único caminho seguro. Qualquer recompensa que possam obter vendendo sua honra será apenas como sopro de lábios impuros, como escórias a ser consumida no fogo. Aqueles que têm a coragem moral de se opor aos vícios e erros de seus semelhantes, que podem ser aqueles a quem o mundo honra, receberão ódio, insultos e falsidades injuriosas. Podem ser expulsos de seus altos cargos porque não serão comprados ou vendidos, porque não serão influenciados por subornos ou ameaças de manchar suas mãos com iniquidades. Tudo na terra pode parecer conspirar contra eles, mas Deus colocou o seu selo em sua obra divina. Podem ser considerados por seus semelhantes como fracos, desprovidos de masculinidade, inadequados para ocupar cargos. Mas quão diferente é a visão do Todo-Poderoso sobre eles. Aqueles que os desprezam são, na realidade, ignorantes. Embora as tempestades da calúnia e da reprovação possam perseguir os justos por toda a vida e podem cair em seus túmulos, Deus preparou para eles um bem-estar. Na melhor das hipóteses, a loucura e a iniquidade produzirão uma vida de inquietação e descontentamento que terminará em angústia. E quantos, contemplando sua conduta e suas consequências, são levados a pôr fim à sua trajetória miserável com as próprias mãos. E além de tudo isso, aguarda o julgamento e a sentença final é irrevogável: apartai-vos. Então, resumindo o que este parágrafo diz, não é fácil ser fiel e ao mesmo tempo liderar, ao mesmo tempo falar as coisas, ou seja, como nós deveríamos falar, porque Deus nos colocou neste mundo para ser luz. Nós não estamos para passar a mãozinha em cima das pessoas para que elas achem que os seus erros não têm importância. Ao contrário, claro, nós devemos ter tato. No parágrafo anterior sobre Daniel, nós vimos que ele tinha tato, ele era cortês, ele era uma pessoa muito educada, muito respeitosa, mas ele não deixava de dizer a verdade. Isso nós devemos pedir ao Senhor, que nos dê amor dentro do nosso coração. O amor deve ser o que nos impulsa a falar a verdade. Nunca devemos estar no meio, ali, aceitando o erro, aceitando mentiras, aceitando enganos. Hoje eu vejo quantos, às vezes até dos filhos de Deus, recebem Bolsa Família, por exemplo, esse dinheiro do governo, mentindo, dizendo às vezes que ganham menos quando ganham mais. Muitos recebem Bolsa Família ou benefícios, mentindo de uma e de outra maneira, mas isso não deve ser assim. Às vezes, por querer ganhar benefícios, nós deixamos a verdade de lado, mas o nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus de amor e nós devemos seguir somente a verdade. Ali também diz que os filhos de Deus que falem a verdade, eles serão perseguidos e muitas vezes eles vão até ir para a tumba, né? E muitos acharão que eles não eram dignos de cargos e tal. Mas, no entanto, aos olhos de Deus, Deus os vê de uma maneira diferente. Se você quer ser fiel ao Senhor e tem dificuldades, problemas por ser fiel ao Senhor, não desanime. Lembre que nós, como filhos de Deus, não devemos ser comprados ou vendidos, mas sim agir como Deus quer que nós possamos agir. Pergunta número 3. O que Daniel fez quando soube da conspiração?
Olha, aqui o versículo diz que ele entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde as janelas estavam abertas, que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, o que Daniel fez quando soube da conspiração? Ele foi do mesmo jeito que foi antes e ele orou ao Senhor com a janela aberta do seu quarto. Aliás, ele já tinha esse costume de orar com a janela aberta para Jerusalém. E ele continuou orando como se nada tivesse acontecido. O parágrafo do livro Profetas e Reis, página 275, nos diz: os inimigos do profeta contavam com o firme apego de Daniel ao princípio para o sucesso do seu plano. E eles não estavam errados na estimativa do seu caráter. Ele percebeu logo o maligno propósito que tiveram na elaboração do decreto, mas não mudou a sua conduta no mínimo que fosse. Por que deveria ele deixar de orar agora, quando o mais necessário era orar? Antes renunciaria à própria vida a renunciar à sua esperança de auxílio em Deus. Tranquilamente ele desempenhou seus deveres como chefe dos príncipes e na hora da oração dirigiu-se para o seu aposento e com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, de acordo com o costume, fez as suas petições ao Deus do céu. Ele não procurou ocultar o seu ato, embora soubesse muito bem quais as consequências de sua fidelidade a Deus. Seu espírito não vacilou. Ante os que estavam tramando a sua ruína, ele não permitira sequer a aparência de que sua ligação com o céu estava interrompida. Em todos os casos onde o rei tivesse o direito de ordenar, Daniel obedeceria, mas nem o rei, nem o seu decreto poderiam fazê-lo desviar-se de sua obediência ao rei dos reis. É realmente assim. Então, ele não deixou nem sequer ver a aparência de que ele estava se afastando de Deus. Às vezes não acontece que nós, às vezes, pela influência de outras pessoas, nós queremos como imitar o mundo para que eles não falem que nós somos muito fanáticos, que somos legalistas, que somos muito religiosos e etc, né? Então, nós não devemos ter vergonha de servir a Deus, não devemos ter vergonha dos seus princípios, porque os seus princípios são os mais sábios, né? Nós temos que seguir os princípios dele e conseguimos andar nos seus princípios se nós o amamos de todo o nosso coração. Por isso, um dos primeiros mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Daniel conseguiu ser fiel ao Senhor porque ele amava ao Senhor sobre todas as coisas. Vamos para a pergunta número 4. O que os conspiradores fizeram imediatamente e como o rei reagiu à reclamação? Daniel capítulo 6, versículo 12 até o 15 diz: depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: porventura não assinaste um interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo.
e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Nisso, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecer se pode mudar. Olhem, então a pergunta nos diz: o que os conspiradores fizeram imediatamente e como o rei reagiu à reclamação? O que eles fizeram imediatamente? Foram fofocar, foram falar para o rei. Eles, inclusive, já estavam de olho em Daniel, se ele iria orar ou não. Eles foram imediatamente, foram falar com o rei: olha, esse Daniel, ele nem está aí para as tuas leis, ele não está importado com te obedecer, por isso que ele desobedeceu, quando na verdade era o contrário. Nós vimos na pergunta anterior que em tudo que o rei tivesse direito, Daniel estaria disposto a obedecer. Neste caso, ele não obedeceu porque havia uma autoridade maior, que era a autoridade de Deus. Nós também, quando nós temos uma autoridade aqui no mundo, seja um pastor, um presidente, seja quem seja que estiver acima do nosso cargo, é o nosso dever obedecer-lhe em tudo, desde que não toque os princípios que são de Deus. Quando toca os princípios que são de Deus, o nosso falar sempre deve ser: devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Primeiro é Deus e depois os homens. Então, aqui nós vemos que eles foram falar com o rei e a reação do rei, nesse momento ele ficou, diz aqui o versículo, penalizado, muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Vamos ler o nosso parágrafo que está no livro de Profetas e Reis, página 277, que nos diz: Daniel na cova dos leões foi o mesmo Daniel que esteve perante o rei como principal entre os ministros de estado e como profeta do Altíssimo. Um homem cujo coração se firme em Deus será na hora de sua maior prova o mesmo que era em sua prosperidade, quando a luz e o favor de Deus e do homem incidiam sobre ele. A fé alcança o invisível e se apega a realidades eternas. Que interessante, uma lição muito interessante. Não devemos ser somente fiéis nos momentos fáceis, mas diz: o homem que é verdadeiramente fiel, tanto no momento de prosperidade, onde tudo está bem, ele vai ser fiel, mas nos momentos de prova, ele continuará sendo o mesmo homem ou a mesma mulher, né? Seremos fiéis a Deus. Vamos para a pergunta número 5. Como essa situação afetou o rei? Vamos ver Daniel, capítulo 6, versículo 16 até o 19, que nos diz: Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse, ou seja, cumpriu com a lei do seu reino. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. Então, como essa situação afetou o rei? O rei se dirigiu para o seu palácio, ele esteve em jejum. Antes sempre tinha música que tocava na sua presença, mas este dia não deixou ninguém tocar a música, fugiu dele o sono, não conseguiu dormir. Foi assim que isso afetou o rei. Vamos ver agora o nosso parágrafo no livro Profetas e Reis, página 276. Quando o rei ouviu essas palavras, viu de imediato o laço que havia sido armado para o seu fiel servo.
Compreendeu que não fora o zelo pela honra e glória real, mas a inveja de Daniel o que os levara a propor o decreto real. Penalizado pela parte que havia desempenhado no mal que se praticara, o rei até o pôr do sol trabalhou para salvar seu amigo. Os príncipes, prevendo este esforço da parte do rei, vieram a ele com as palavras: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. O decreto, embora feito de afogadilho, era inalterável e devia produzir os seus efeitos. Na verdade, este parágrafo, né, ele está bem relacionado com a nossa pergunta anterior, que foi quando o rei percebeu, agora sim, quando eles vieram a dar o aviso para ele, né, que esse decreto não tinha sido por amor ao rei, que esse decreto tinha sido por ódio a Daniel. Muitas vezes acontecem assim coisas, pessoas que nos pedem, que nos exaltam, né? Que querem nos exaltar diante dos homens e às vezes nós nos sentimos, poxa, como essa pessoa está me exaltando, como ela me quer, mas na verdade, por trás disso tem outras intenções. Se nós pedirmos ao Senhor sabedoria, nós conseguiremos ver as intenções malignas que muitas vezes acontece de outras pessoas fazerem, querendo nos exaltar. Na verdade, a palavra do Senhor diz que aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Então, não devemos procurar louvor nem exaltação de ninguém. O único digno de louvor e de exaltação é Jesus, é Deus nosso Senhor. Mais outro para nós, não a glória, diz lá no livro de Salmo 115, não a nós a glória, Senhor, não para nós, senão para ti que seja toda honra e toda glória. É esse o pensamento que nós devemos ter. Se nós temos esse pensamento, nunca aceitaremos propostas que venham nos exaltar e que venham a fazer mal para outras pessoas. Bom, vamos então agora para a nossa pergunta número 6. O que lhe alegrou na manhã seguinte? Estamos falando do rei, né? Ele estava triste, não comeu, ele não ouviu música, nessa noite não dormiu. Mas o que alegrou ele na manhã seguinte? E como a justiça foi feita? Vou ler a parte do versículo mais importante que está em Daniel 6, 20 até o 24 e diz: Então, ali ó, o rei foi lá na cova, né? E disse... O rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei e disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. O rei deu ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o que alegrou o rei na manhã seguinte? Que Daniel não tinha morrido, que os leões não tinham comido Daniel. Como a justiça foi feita? Como foi feita? Aqueles homens que desejavam a morte de Daniel, eles foram jogados junto com as suas famílias na cova dos leões, e eles que foram mortos e esmigalhados pelos leões. Isso é uma lição muito importante para nós. Todo mal que nós pensamos muitas vezes fazer a outra pessoa vai recair sobre a nossa própria cabeça.
Muitas vezes até com aquela malignidade, vou me vingar, porque fulano de tal fez tal e tal coisa para mim. Não se vingue. A vingança pertence somente ao Senhor. Se você com malignidade pensar em fazer mal para alguém, não se esqueça dessa história. Pode ser que esse mal caia sobre a tua própria cabeça. Por isso temos que pensar muito bem. Não façamos o mal a ninguém. Deixemos que Deus, Ele sabe dar a cada um segundo as suas obras. Vamos ler agora o parágrafo que nos diz: Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem-no na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isto foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Graças à coragem deste único homem que escolheu seguir o direito antes que a astúcia, Satanás devia ser derrotado e o nome de Deus ser exaltado e honrado. Que maravilha! Quando nós decidimos, como Daniel, nos colocar do lado da verdade e da justiça, mesmo que haja uma tormenta ao nosso redor, mesmo que venham provas e aflições, o nome de Deus é honrado, né? E Satanás é derrotado. Não esqueçamos disso. Vamos para a próxima pergunta. O que Dario decretou e como isso aconteceu com Daniel? Daniel capítulo 6, 25 a 28. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isto faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que lindo e maravilhoso, o nome de Deus sendo exaltado. Esse Deus é maravilhoso, é grande, é poderoso. Ele livra e ele salva. Foram essas as palavras que este rei falou, um rei pagão. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, que esta história nos inspire a amar ao Senhor de todo o nosso coração e a ser fiéis a Ele até o fim, mesmo que hajam dificuldades e problemas, porque a vitória não está em nós, a vitória está em Cristo, e quando nós estamos com Cristo, nós seremos mais do que vitoriosos. Vamos para o nosso parágrafo. Diz assim: estrita conformação com os reclamos do céu traz bênçãos temporais como espirituais. Inamovível em sua fidelidade a Deus, indomável no domínio de si mesmo, Daniel, por sua nobre dignidade e indeclinável integridade, conquanto fosse jovem, alcançou graça e misericórdia diante do oficial pagão a cujo cargo tinha sido posto. As mesmas características marcaram a sua vida posterior. Ele ascendeu rapidamente à posição de primeiro-ministro do reino da Babilônia. Através do reinado de sucessivos monarcas, da queda da nação e estabelecimento de outro império mundial, foram de tal natureza sua sabedoria e capacidade de estadista, tão perfeito seu tato, cortesia, genuína bondade de coração e sua fidelidade ao princípio, que mesmo seus inimigos foram forçados a confessar que não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel.
Que tapa na cara para muitos de nós esta história. Parece forte, mas é. Muitos hoje em dia eu ouço: é porque nós somos humanos, somos errados. Nós pecamos todos os dias. É como se fosse algo natural pecar todo dia, é como se fosse natural fazer coisas erradas todos os dias. Mas esta história é um tapa na nossa cara, sabe por quê? Porque Daniel era um ser humano como nós. Daniel não era um extraterrestre. Daniel, ele era um ser humano como você e como eu. No entanto, não estava nele a força da vitória, a força para vencer, para não cometer erros, para não viver fazendo coisas erradas. Mas é porque ele vivia numa estreita relação com Deus. E quando nós nos seguramos da mão onipotente, nós vamos conseguir fazer a sua vontade. Com a ajuda de Deus, tudo é possível. Nós esquecemos aquela palavra que diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Esse Deus que vai nos levar ao céu, esse Deus é o mesmo Deus hoje como o Deus que será lá no futuro. Deus quer transformar a nossa vida hoje, não será no futuro. O nosso caráter, ele deve ser mudado hoje, não será mudado depois. Muitos esperam que quando Jesus volte, o seu caráter será mudado como uma varinha mágica. E pronto. Se era uma pessoa muito raivosa, agora vai passar a ser uma pessoa calma. Se era uma pessoa que vivia falando palavrão, agora vai ficar falando palavras boas. Não é assim. Esse Deus está nos dando a oportunidade hoje para ser testemunhas do poder de Deus. A pergunta para nós é: nós estamos sendo testemunhas do poder de Deus, assim como foi Daniel? E se eu não estou sendo, por que não estou sendo? Será que eu estou dependendo? Será que eu estou me relacionando estreitamente com o Senhor, como Daniel? Se eu não estou fazendo isso, é por isso que eu não estou conseguindo. Não desanime, muitas vezes caímos, mas precisamos nos segurar cada vez mais da mão de Jesus. E com Ele nós iremos conseguindo fazer a sua vontade. Inclusive porque quando nós obedecemos ao Senhor e fazemos a sua vontade, nós mesmos nos sentimos muito melhor e alegres. Mas para isso nós precisamos de uma dependência total e estar dispostos a fazer a sua vontade. Muitas vezes banalizamos certas coisas e achamos: não, o Senhor me perdoa, depois eu peço perdão e Ele me perdoa, depois eu peço perdão e Ele me perdoa. É como que a gente brinca com o pecado, como se fosse bom. O pecado é prazeroso para o ser humano pecador, mas quando nós temos Jesus no nosso coração, se nós dependemos dele, Ele tira esse desejo pelo pecado e Ele começa a nos dar amor pelas coisas celestiais. Nós precisamos pedir a Jesus para tirar o amor do mundo e nos dar amor pela sua causa, pelas suas leis, pelas suas ordenanças. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos através desta lição aprender que assim como Daniel foi fiel, nós também podemos ser fiéis. E podemos ter experiências maravilhosas como teve Daniel, como esse grande livramento da cova dos leões. Inclusive, às vezes, nem sendo tão fiéis como Daniel, a gente já teve muitas experiências, eu tenho tido muitas experiências de livramentos grandes que Deus tem me dado. A glória não está em nós, a glória é somente para Deus, porque tudo que Deus faz na nossa vida vem dele, não é de nós. Então, que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração para pedir a Deus que nos ajude a dar prioridade ao seu reino. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos perante Ti. Querido Senhor, somos pecadores e indignos. Nada de bom há em nós como para nos justificarmos diante da Tua presença. Só Jesus, Ele foi perfeito, Ele foi nobre, Ele não teve um defeito na sua vida. Dá-nos fé, aumenta a nossa fé para crer em Jesus, Senhor.
e para crer que quando nós estamos de mãos dadas com Jesus, a nossa vida será transformada. Que nós desejemos fazer a tua vontade, não para mostrar ao mundo e dizer nós somos mais santos que tu, mas sim para que o teu nome seja honrado e glorificado, assim como o teu nome foi glorificado com a vida de Daniel. Dá-nos humildade, Pai, para saber que somente dependendo de Ti sairemos mais que vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus abençoe a todos.